Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 4 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos tradicionais e importantes jornais da Baixada Santista, no canal do YouTube, no player do Facebook, na página inicial do bocnews.com e também lá no canal de áudio que fica no bocnews.com, se você quiser apenas ouvir o programa, versão podcast radiofônica por lá também. Programa desta quarta-feira vai, é claro, atualizar as últimas informações do que ocorre nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A cidade de Santos hoje um pouco mais feliz, porque a Ana Marcela Cunha, atleta da Unisanta, conquistou medalha de ouro na maratona aquática no dia de ontem. Aliás, nesse período de Olimpíada é engraçado como surge um monte de pai da criança, né? Atleta de Salvador, aí botam ela com a camisa do Bahia, né? Torcedora do Bahia, não sei o quê. Mas vamos combinar que quem lapidou o talento, quem deu apoio para ela se desenvolver, foi a cidade de Santos, foi a Universidade de Santa Cecília. Temos que ser justo, né? O título é mais, digamos, é do Brasil, mas a medalha é muito mais de Santos do que de Salvador, com todo respeito, espero que me entendam, né? Então, parabéns, Ana Marcela, pelo título e, claro, pela medalha de ouro que se soma às outras que o Brasil conquistou nesta competição, tá certo? E, claro, a gente vai falar muito do Santos Futebol Clube, que deve ir com misto quente, misto frio, depende da opinião de cada um, aí contra a Juazeirense nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. A vantagem é muito grande, né? 4-0 na primeira partida, então o Fernando Diniz até precisa preservar alguns jogadores, né? Poupar alguns jogadores para que eles tenham capacidade de recuperação, porque domingo tem clássico contra o Corinthians aqui na Vila Belmiro. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa de hoje aqui na BocNews TV, direto da nossa redação, o João Pedro Bezerra, ele que está com um olho no peixe e outro no gato, acompanhando lá os Jogos Olímpicos. O vôlei está em quadra neste momento, o voleibol feminino, e conosco também o Vladimir Matos, comentarista, nosso companheiro lá do Esporte por Esporte também, para falar sobre o Santos Futebol Clube e também de algumas novelas, né, que terminaram. Caio Jorge já chegou na Itália, o pessoal lá tirou sarro, falando que ele parecia que estava com sono quando chegou na Itália e coisa e tal. E o tal do Matias Lacava também, um menino que está vindo da Venezuela para ser formado, preparado aqui, ter a sua formação finalizada na base do Santos, para quem sabe poder fazer parte aí do time principal do Fernando Diniz. Deixa eu, antes de mais nada, pedir para o João dar o primeiro destaque dele, antes da gente falar do Santos, que é o nosso carro-chefe, tema principal do programa de hoje. João, obrigado pela presença direto da redação aqui do BocNews. Informações olímpicas, o vôlei feminino está jogando neste momento, é isso, João? Bom dia. Bom dia, Alex. O vôlei feminino está jogando neste momento, né? Está no quarto set, o Brasil venceu os 2 sets, a Rússia venceu um, está 18-18. Então, se o Brasil vencer, o Brasil faz a semifinal dos Jogos Olímpicos. Lembrando que se a Rússia vencer, vai para o set de desempate, que termina em 15 pontos. E o vôlei masculino joga nesta madrugada, 1h da manhã, também com a Rússia, não, o Comitê Olímpico Russo e a Rússia, a mesma coisa. E essa disputa é a semifinal, então vale vaga para a final. Lembrando que se o vôlei masculino chegar na final, é a 5ª final seguida do vôlei masculino nos Jogos Olímpicos, e isso seria um feito histórico que merece uma salva de palmas de uns 20 minutos, porque é uma conquista que, se vier, vai vir ser muito importante. Eu queria falar lá um pouco dos Jogos Olímpicos, né? A participação do Brasil, na minha opinião, está sendo muito positiva. Para quem lembra, né, em 2000, o Brasil não teve nenhuma medalha de ouro e vai engateando aos poucos. Logicamente que a gente não está no pelotão como Estados Unidos, China, que aí já não tem como comparar. Também não estamos no patamar de Alemanha, França, que brigam ali pelo 6º, 7º colocado, mas o Brasil vem evoluindo a cada Jogos Olímpicos. Em 2016, o Brasil ficou em 13º, 7 medalhas de ouro e 19 medalhas no total. Este ano tem tudo para bater o recorde, né? Destaca os medalhistas de ouro
Ana Marcela, da Unisanta, a Martine Grael e a Alcaena na vela, a Rebeca na ginástica, o Ítalo no surf, né? Então o Brasil tem tudo para bater, não número de ouros, né? Número de ouros, claro, pode bater, ainda tem canoagem, futebol masculino, mas o Brasil está muito próximo de bater essas 19 medalhas conquistadas em 2016, fazendo com que o país tenha a sua melhor participação em Jogos Olímpicos, conquistando medalha, né? A minha projeção desde o início foi 21 medalhas, espero que não seja 21, espero que seja ainda mais, porque tem alguns esportes que o Brasil pode conquistar medalha, Alex. Muito bem. Esse negócio que o João falou, nós estamos jogando com a Rússia agora e vamos jogar com a Rússia de novo à noite, na madrugada, no vôlei masculino. Isso é uma vergonha, né? A Rock jogar. É a Rock, né, Felipe Rey, que tá jogando? Rock é sacanagem. Comitê Olímpico Russo. Pô, os caras são punidos por causa de história de doping, aí fazem lá um gato mestre. Ah, mas esses aí não podem ser penalizados porque eles não estavam envolvidos no escândalo de doping, tá? Aí não entra o país, mas entra o Comitê Olímpico e tira a chance do país que não teve um programa infectado e contaminado por essa questão de doping perder a chance de ganhar uma medalha. Eu tava brincando com o Felipe Rey aqui, é mais ou menos como se o Cuiabá metesse a camisa do Vasco para jogar a Série A e chamasse Bacalhau Futebol Clube. É a mesma coisa, né? Mas enfim, né? Não é só no Brasil que tem jeitinho, o mundo afora também tem. Vladimir Matos, obrigado pela presença, bom dia. Falávamos aqui antes do início do programa, um pré-programa, digamos assim, sobre a ida, agora sim para sacramentar, bateu o martelo, acabou a novela, o Caio Jorge se foi, já chegou lá na Itália, já está sendo visto com alegria por uns, desconfiança por outros italianos. Que lição a gente pode tirar, antes da gente falar do jogo desta quinta-feira e outros temas relativos ao time de futebol do Santos? Que lição administrativa é possível tirar desta novela Caio Jorge? Vladimir, obrigado pela presença, um abraço. Bom dia, Alex, bom dia, João, bom dia aos amigos que nos acompanham, né? Antes de falar do Caio Jorge, de toda essa Ilíada, né? Em que se transformou a transferência do nosso querido Caio Jorge, né? Eu queria só complementar o que o João falou sobre os Jogos Olímpicos, né? Para mim, mais uma vez, ficou muito claro que falta ao Brasil organização e planejamento e sobra superação, né? Quem não lembra da Ana Marcela, muito criticada após os Jogos Olímpicos de 2016, né, que era uma das favoritas, né, essa medalha de ouro chega de forma tardia para ela, uma atleta que se superou, né, o Bruno Fratos também muito criticado, né, perdeu patrocínio, perdeu o clube, perdeu apoio, durante um tempo treinou aqui no Internacional, né, antes de... O Internacional, o nosso vermelhinho da Ponta da Praia, o abraçou, ele competiu pelo Internacional, aliás, ele mostrou a bandeira do Internacional agora em Tóquio, né? E, por outro lado, nessa Olimpíada em que as mulheres se destacaram, a Rebeca Andrade, né, atleta do Flamengo. O Flamengo criou essa atleta? Não, o Flamengo não criou essa atleta. O Flamengo contratou uma atleta formada, ela é paulista, né, inclusive, né? E o que a gente lamenta muito quando a gente vê que comparado com a Universidade de Santa Cecília, que apostou e ajudou na formação dessa atleta. Ela chegou no Santa Cecília com 13 anos. Né? Então, parabenizar a instituição, né, que aliás acho que é uma das poucas universidades que mantém equipes de alto rendimento na natação. Quando você fala em Pinheiros, Flamengo, Minas e outros tantos, você não escuta o nome de uma instituição de ensino envolvida nas competições de alto nível. Né? Parabéns ao Marcelo, à família Teixeira, à Ana Marcelo, os pais que acreditaram no trabalho da universidade, né? Ao Fratos, que não esqueceu do momento difícil que ele passou aqui no Brasil, e as meninas, né, de todas as modalidades que estão trazendo muitas alegrias para o Brasil. Aposto que o João apostava mais no esporte masculino do que no feminino, né? Também não vamos esquecer da Maiara, né, que também foi muito bem no judô, né? Enfim, para mim é a Olimpíada, mais uma vez, da superação dos atletas brasileiros, com essa falta de apoio, de patrocínio, de organização, de planejamento, né? Mas o brasileiro tem isso no sangue, né? Enfim, e com relação ao Caio Jorge, né, eu tive o prazer de conversar com o Rueda e com outras pessoas que estão envolvidas no dia a dia do futebol brasileiro.
é que o Santos, ao estabelecer uma forma de negociar com os empresários, se recusando a pagar comissionamento por renovação de contrato, né? E entre outras coisas que são tão peculiares no universo do futebol, acaba trazendo para ele também um problema e dificuldades na questão de contratação e da própria renovação de contrato, né? O Caio Jorge mostra bem claro o quão danosa foram as gestões que antecederam o Andrés Rueda, né? Porém, há de se dizer também, né, que a FIFA, né, essa mudança nas regras, né, a gente pode lembrar que acabou a escravidão da Lei Pelé, demos início a uma nova geração, que é a geração de um novo momento, né, dos clubes dependentes dos empresários dos atletas de futebol, né? Eu vejo que a necessidade de antecipar renovações de contrato como fundamental para esse processo, muita cautela quando se falar em se assinar o primeiro contrato, né? A gente não pode esquecer que qualquer contrato assinado antes dos 18 anos, eles não podem extrapolar a 3 anos de validade, né? Os 5 anos só é admissível após o atleta completar 18 anos, né? Obviamente, definir de cara valores rescisórios que sejam compatíveis com o mercado, porque às vezes você coloca uma multa rescisória de 50 milhões, 100 milhões, e o atleta não assina, porque ele sabe que essa multa, via de regra, é inalcançável, né? Não haverão interessados, principalmente para jogadores brasileiros não comunitários, né, com passaportes europeus, né? Enfim, eu acho que a grande lição que fica e acima de tudo é que os clubes brasileiros, se eles não se organizarem, né, o Brasil vai continuar perdendo jogadores, talentos cada vez mais cedo, né? Não existe receita do bolo. O que existe, de forma muito clara, Alex, João, é que os empresários, eles vivem disso, de venda de jogador e do comissionamento que eles recebem para tal, né? Então, é uma nova etapa na vida do Santos Futebol Clube, o aprendizado na questão da antecipação, do cuidado, do planejamento de carreira, porque se isso não acontecer e as regras não ficarem definidas a partir do primeiro momento, nas conversas com empresários e jogadores, a história do Caio Jorge vai se repetir muitas vezes, como se repetiu no Fluminense, como se repetiu no São Paulo, e como vai continuar a se repetir em muitos outros clubes brasileiros. Muito bem. É a lição realmente que se tira, e o Marcos Leonardo vai ser o primeiro teste para esse novo padrão aí da diretoria. João, eu sei que você está com o dedinho levantado, porque eu já sei a informação, mas como você trouxe no começo do programa a informação olímpica, por favor, o Brasil ganhou, empatou, perdeu? Empatou não dá. Mas ganhou ou perdeu, João? Brasil se classificou 25-22 no quarto set. O Brasil está na semifinal do vôlei feminino, né? As meninas que voltam à semifinal depois de 2016 ter caído para a China nas quartas. Uma grande vitória com uma adversária difícil, a Rússia, que sempre dá trabalho, Alex. Vai pegar a Coreia do Sul, é isso? Coreia do Sul. Porque a Coreia do Norte não vai, né? Ou se vai pouquinho, né? É isso. Coreia do Sul, o Brasil tem favoritismo amplo, né? Mas Jogos Olímpicos é Jogos Olímpicos, então as jogadoras têm que manter essa pegada que manteve nas quartas de final contra a Rússia. Muito bem, então a informação dada na pinta aqui dentro do Esporte em Destaque sobre os Jogos Olímpicos. Vamos ver se o time masculino tem a mesma competência, né? Não falo em sorte, falo em competência contra o ROC à noite. O ROC é o Comitê Olímpico Russo, tá certo? 11h45, vamos para o primeiro break, meu caro Felipe Rey. Voltamos em 1 minuto e 44, até já.
A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h47, de volta com o Esporte em Destaque, agradecendo a você que está chegando agora na nossa audiência. O jogo do vôlei acabou, né? Ainda bem que não teve outro set, né? Senão a gente já tá lascado aqui, a concorrência ia ser pesada. Mas agora o pessoal está chegando na live pós-término da partida do voleibol feminino. O Brasil venceu e está na semifinal da competição. A gente vai começar a falar do Santos, já tocamos aí no assunto Caio Jorge, né? O Felipe colocou aí já para a gente falar da Copa do Brasil, depois tem o Lacava. Podemos inverter, Felipe Rei? Podemos falar do venezuelano primeiro? Isso. Já que a gente estava entrando nesse assunto de renovação de contrato, da forma como a instituição precisa lidar com os jogadores, Vladimir, eu fico impressionado como é mais fácil você prospectar no mercado sul-americano jogadores de 18, 19, 20 anos, e assim, prospectar mesmo, olhar se o cara é bom também, não adianta trazer um ruinzinho, né? E como é tranquilo, eu me lembro até hoje de ter ouvido uma declaração do Tapia, aquele goleiro chileno que veio para o Santos em 2004, e ele disse que estava vindo, ele já era veterano, ele ia fazer o contrato da vida dele, ele ia ganhar o salário que ele jamais tinha ganho em outro clube, e era qualquer coisa em torno, acho que de 10 mil reais, um negócio assim, ou eu posso estar errando no número, mas é só termo de comparação. Então, esse Lacava que está vindo aí, a gente já colocou aqui no programa o vídeo dele no YouTube, que ele tem lá, mostra a habilidade dele e tal, mas é uma alternativa, Vladimir, e o João pode falar isso também depois, para um mercado em que você tem que lidar com o empresário, que você muitas vezes é refém do empresário. Claro que o jogador de fora também tem o empresário dele, mas parece que eles olham para o futebol brasileiro, especialmente para o Santos, com um respeito. Falam, pô, o cara tem de jogar no Santos, né? Lembra quando o Soteldo jogava aqui, os caras na Venezuela ficavam pirados, pô, o cara veste a 10 do Pelé e tal. É certo investir nesse tipo de abordagem no mercado, Vladimir? Alex, o próprio Santos já teve nas suas fileiras nos anos 60, 70, Ramos Delgado, Serras, né, jogadores de outros países. Antigamente olhava-se com mais cuidado para o mercado do argentino, um pouco pelo mercado chileno, né? Agora surgiram esses mercados alternativos, Venezuela, Equador, Peru, Bolívia, né? Daí num passado mais recente, né? Faz sentido primeiro porque a gente nota que essas equipes evoluíram bastante, né? Esses países evoluíram bastante no futebol. E aonde o Santos tem condições, em função de todo esse problema financeiro, né? De tentar acertar com essas contratações. É uma aposta. Para mim, eu tenho um baita ponto de interrogação. Lacava é um jogador que não ficou no Barcelona, que não ficou na Lazio, que não ficou no Benfica, né? Não é um jogador alto, 1,62 de altura, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? DVD com melhores momentos, até o Geraldão tinha, né? Enfim, então eu prefiro. Ele tem um baita lobby por trás, o pai dele é governador de uma província venezuelana, muito próximo ao presidente, né? Mas eu não sei, de repente pode ser que acerte. Eu realmente acho o seguinte, nós temos aí um campeonato paulista fortíssimo, vai começar aí o campeonato paulista sub-20, e é ali que eu acho que estão
os talentos do futebol brasileiro, né? São 50 e poucas equipes, e esse é o mercado que o Santos deveria dar prioridade para garimpar novos atletas. Porém, não tem que ficar assim atento ao mercado sul-americano, é uma realidade, né? E principalmente nesses mercados alternativos que se tornaram Peru, Venezuela, Equador, Colômbia, enfim, acho que tem que ser pensado assim. Você sabe, Vladimir, que eu já no vídeo do Canal 10 ontem eu falei sobre isso, que eu sabia que chegaria uma contestação pelo fato dele não ter ficado na base desses clubes. O Diego, por exemplo, quando jogou no Santos, ele passou na base do São Paulo e não ficou lá, né? Alguém aí me escreveu também no canal, poxa, mas se ele fosse bom ele já estava na Europa. O Sanches não jogou na Europa, né? E o Soteldo está nos Estados Unidos e aqui no Brasil ele fazia diferença. Então eu quero crer que uma das coisas que a gente criticava em relação às gestões anteriores do Santos é que a contratação não foi feita a Bangu, que alguém que é scout, a equipe de scouts do Santos lá e tal, que alguém tenha realmente identificado o potencial no cara, né? Se ele vier, porque também, lembra como é que era o nome daquele outro lá que era do Barcelona da base, Maxi Rolon, quando veio pra cá, nossa, veio do Barcelona, hein, não sei o que, aí não deu certo. Então, o Santos não pode, até pelos problemas financeiros que tem, cometer os mesmos erros. Então, se o cara foi avaliado e tem potencial, por isso que eu acho certo, sub-20, sub-23, fazer um papel de transição, contrato por empréstimo, por 1 ano e meio, né? Se valer a pena, você pega e investe, né? Pode trazer um cara que não deu certo em lugar nenhum, já pagando uma fortuna de cara. Então, eu acho que vale a garimpagem, né? E se der certo, beleza. Se não der, pelo menos aparentemente o Santos não vai ter lá nenhum prejuízo, digamos assim, astronômico. Sei lá. Ô João, quantos anos você tem mesmo, João? Tenho 21. Eu acho que se tu fizer um teste no Strongest, tem que ficar um mês lá, na altitude, se adaptando. Hein, Vladimir? Acho que o João joga lá no Strongest. Na Venezuela, no Deportivo Táchira. Então, pelo amor de Deus, lá joga, né? Então, se os caras estão vindo de lá pra cá, sei não, viu? E olha, se você pegar esses jogos da Sul-Americana, da Libertadores, tem um monte de brasileiro desconhecido jogando nesses lugares aí. Acho que dá pra você fazer uns $10 mil por mês, ô João, jogando no Strongest ou no Táchira. O que você acha? Eu já pensei nisso, Alex. Mas, assim, a gente vê hoje o futebol brasileiro, né, pegando esses jogadores da Venezuela, do Peru, né, concordo com o Vladimir Matos, o Santos tem que olhar principalmente para as competições do estado de São Paulo e para as competições Série B, porque ali estão grandes promessas do futebol brasileiro e também não deixar de olho o futebol sul-americano, que também é importante, né? Apostar muito em jovens mais certos, né? Não fazendo, por exemplo, que já cometeu em gestões anteriores, que a gente trouxe Patito, Vladimir Hernandes. Então, até por uma surpresa minha, o Santos já sabia que ia dar certo, mas por uma surpresa minha, o Soteldo deu certo, mas tem outros exemplos que vieram com o Soteldo e também não deram certo, que é o caso do Felipe Aguilar. Então, o Vecchio, então tem que ter uma avaliação muito criteriosa para trazer esses jogadores sul-americanos para não ter prejuízo, e é muito importante o Santos investir nesse jogador, e veio o Matias Lacava, e por empréstimo, porque o Santos não vai perder muita coisa se o jogador não alcançar o patamar desejado pelo clube. O pessoal ficou meio traumatizado depois da história do Cueva, né? Mas o Cueva também vou te contar, né, Vladimir? Todo mundo conhecia a ficha corrida dele, né? Aí foi... uma coisa é um cara de 18 anos, um jovem e tal. Outra coisa era um cidadão, né? Já uma figurinha carimbada, digamos assim, né? Isso que o Santos não pode fazer mais, né, Vladimir? Sim, você sabe que uma coisa que me preocupa, independentemente de... Aí não estou colocando em questão a idoneidade dos profissionais, né? Mas acho que vocês ao longo desses meses devem ter acompanhado o número de contratações que foram feitas para as equipes de base, né? Especialmente para a equipe do Aspirantes e do Sub-20, né? Alguns nomes me chamaram a atenção e eu particularmente nunca traria para a Vila Belmiro, né? E o que a gente está vendo é que o time Sub-20 não anda, não acerta, né? Falavam-se que o grande problema do Sub-20 era o Arão, né? Levaram lá o Chip para ser o treinador e até
pelo que me consta, disputou 6 ou 7 partidas e não conseguiu uma vitória até agora no Campeonato Sub-20. O Sub-23, o Aspirantes, a mesma coisa. O que aconteceu com essas contratações que foram feitas, né? Mas acho que eles não estão jogando ainda, né? Não estão? No Sub-20 sim estão, né? O que eu quero dizer assim, me preocupa muito quando você fala em scouting, né? Você fala em equipe de 6, 7, 8, 10 profissionais envolvidos, analisando milhares de informações recebidas, né? E eu realmente fico muito preocupado, né, com esse negócio do que está acontecendo, não só no Santos, ou em outros clubes também. Aí, mais uma vez, sem duvidar da idoneidade dos profissionais que lá estão. Porém, eu me questiono bastante a qualidade desses jogadores que estão chegando para o Santos Futebol Clube, que eu, sinceramente, não traria. Mas, enfim, só o tempo vai dizer quem tem razão. É como você bem colocou, a gente tem que tomar muito cuidado quando diz que a base não é feita para ganhar título, mas a base também não é para ficar sempre nos últimos lugares, né? Pode não ser campeão, mas estar entre os primeiros é a condição sine qua non de formação de um bom profissional, né? Enfim, mas o cara tem que se acostumar a ganhar desde cedo, né? Porque senão o cara cresce com uma mentalidade que, beleza, o cara tem que entrar para ganhar desde sempre, né? Sim, exatamente. O Efigênio mandou um bom dia pra gente aqui, só assim mesmo pra gente não gostar de rock. Mas ele tá falando tá falando lá da República, na República não, do Comitê Olímpico Russo. Não, só pra gente fechar esse assunto, até uma informação, né? O Maurício Copertino, que estava cotado para assumir o Sub-23, vai lá para aquela missão impossível junto com o Vanderlei Luxemburgo comandar o Cruzeiro, né? Quer dizer, o Cruzeiro, o Vanderlei comandando e o Maurício de auxiliar. Eu já diria para eles botarem aquela fantasia do Tom Cruise, porque missão impossível talvez esteja exagerando, né? Escapar da Série C, é possível. Mas subir, bem difícil, viu? A história do Cruzeiro está bem complicada. Em relação aos jogadores de base, eu também fico muito preocupado com essa coisa do vídeo no YouTube. Eu sempre vou olhar. O menino lateral esquerdo que estão contratando, se ele jogar aquilo que eu vi no vídeo, excelente. Agora, o rapaz que está vindo do Curitiba, por exemplo, Luiz Henrique, eu acho, Luizinho, assim, os primeiros lances, tem um gol, tem um chute, foi um lançamento, aí depois tem um monte de matada de bola. Pô, tu vai botar nos melhores momentos o cara matando a bola? Sei lá, né? Vamos aguardar. O Ed Carlos, por exemplo, está chegando agora, ele, em termos de informação, é um jogador muito promissor, né? Tem histórico de categoria de base e tal, mas a pergunta é, por que saiu do São Paulo? Por causa das lesões? O Santos vai apostar, vai dar um tratamento diferente, ele tinha algum problema lá, enfim. Eu acho que as apostas elas valem, mas elas não podem ser apostas perigosas. São apostas que precisam a gente ver na prática, e eu sempre também coloco um detalhe, que é o fato de que o Sub-20 do Santos nos últimos anos, ele é o time mais desfalcado do universo. Porque o moleque no Santos, quando é bom com 16, 17 anos, já pula. Não fica nem no Sub-17, já vai direto pro principal. Porque se pegar hoje aí, podia pôr o Ângelo e o Kaique para jogar no Sub-20, né? E eles estão no time principal. Então, é por isso que eu gravei outro dia, falei sobre isso. O Sub-20 e o Sub-23 deviam ser times de transição, não de formação. Inclusive transição no aspecto tático. Se possível, jogar do mesmo jeito que o time principal joga. Botar lá o cara repetindo o sistema de jogo para quando precisasse dele na equipe principal. Ou não tá jogando, como fizeram outro dia, aí põe o Venuto para jogar lá no Sub-23. Põe os caras para... Não deixa sem jogar, que é a pior coisa, né? Enfim... Eu não consigo mais ver o Sub-20 e Sub-23 como times de formação. Eu vejo como times de transição. Quem chamou, fala. Foi você, Vladimir? Só um detalhe que eu acho que a gente tem que estar muito atento. Você vê o Wagner Palha, ele passou o quê? 3 meses no Náutico. No Náutico. O que esse rapaz cresceu em 3 meses do Náutico, ele não cresceria jogando na equipe Sub-23 do Santos.
Então, eu acho que seria muito mais inteligente, muito mais produtivo para o Santos ter um acordo com o clube da Série B e ceder esses jogadores acima de 20 anos para ganhar rodagem numa competição de ponta. Custear uma equipe sub-23 ao longo de uma Copa que não vale absolutamente nada, a Copa Paulista, só despesas, a troco de quê? Né? Então, eu sou contrário. Eu acho Mas não tem uma política aí, Vladimir? Não tem uma politicagem nessa história de fazer média com a federação, ter que jogar e tal? Olha, até pode ser, não sei qual é o benefício do Santos em relação a isso. No fundo, se você quer o resultado disso, né? Porque você pode tirar desse grupo 1, 2 jogadores, só que você tem que manter outros 20, outros 25 jogadores. Isso tem um custo. E ao final do ano você gastou 1 milhão, 2 milhões de reais com salários, com viagens, com isso, com aquilo, com campo, aluguel de campo, enfim. Então eu particularmente acho que o Sub-23 é um desperdício de dinheiro. Eu preferia fazer, como faz o próprio Barcelona, contrata um jogador, põe no seu time B, disputa lá a 2ª divisão, 3ª divisão, um campeonato importante como fazem os clubes portugueses. Então tem um clube satélite, como fez com o Náutico, acho que foi uma experiência super importante. Pode fazer com o clube paranaense, como o próprio Atlético Paranaense fez com a sua equipe sub-23, após se tornar campeão paulista, e emprestou metade do time para a Ferroviária. Né? Enfim, então isso para mim faz muito sentido. Agora, manter uma estrutura sub-23 não acontece. E a história de subir antes, o Alex, o Santos sobe jogador com 16, 17 anos há 50 anos. Né? O Santos sempre fez isso. Né? E nunca atrapalhou a jornada vitoriosa de suas equipes de base. Tá? Mais uma vez, eu não estou cobrando título, eu estou cobrando competitividade. E as equipes de base hoje do Santos são tudo menos competitivas. Só lembrando que tem o detalhe da marca da instituição, né? Vamos lembrar isso também. Passa na TV a cabo, às vezes passa na TV Bandeirantes. Não pode o Santos ficar tomando surra o tempo todo em todas as competições, né? Tem lá o Eleven, né, que é o ex-Maicujo, mas tudo bem. Eu preciso ir para o intervalo. Só um detalhezinho aqui para não passar em branco, porque muita gente talvez não tenha se atentado. Vocês lembram que muita gente brincou e o Brasil vai jogar a final da Olimpíada no futebol masculino, sábado de manhã, 8h30, contra a Espanha, né? E assim, muita gente falou, mas o Alisson tá na lista, tá? O nome do Alisson tá na lista dos convocados e tal. Vejam que coisa. Bastou o nome do Alisson tá na lista da Olímpica, nem na que foi, mas na pré-lista, para aparecer um clube interessado no futebol dele, do mundo árabe. Percebam, quando a gente falava sobre convocação do Lucas Veríssimo e coisa e tal, né? Futebol tem umas coisas meio esquisitas. Vamos para o intervalo? Voltamos em 1 minuto e meio. Aí vamos falar de Santos e Juazeirense. Até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores.
12:06 de volta com o Esporte em Destaque desta quarta-feira. Lembrando que aqui em Santos, na Baixada Santista, Cicobi é Cicobi Unimais Metropolitana. Aliás, é o Cicobi que nasceu em Santos, né? O primeiro deles e o que nasceu na cidade de Santos. E que fica na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 87, na Vila Matias, pertinho da Avenida Ana Costa. Agências também em São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Peruíbe e também na capital paulista, Grande São Paulo e ABC, Cicobi Unimais Metropolitana. Mensagens aqui antes de falarmos da Copa do Brasil. Gil Santista: bom dia, Alex, meu parça, se continuar pagando as dívidas assim, eu topo ficar com o time meia boca, até colocar a casa em ordem, e continuarei com meu sócio em dia. O Rogério das Trufas: ô Rogério, sempre que você participa me dá um negócio essa hora que eu tô morrendo de fome, eu fico pensando na trufa assim, Pena que a gente não tem aquele negócio para materializar que nem tem no Star Trek. Você mandava uma trufa aqui, aparecer aqui no meio do estúdio. Ele diz aqui: Catanduva na área, eu concordo plenamente. Nasci em outra cidade, cresci em outra e moro em Catanduva. Dar valor em quem te valoriza. O Gil Santista também: e quem reclama do Diniz, quero ver onde arrumar outro técnico que feche com a causa e aceite só perder jogadores a todo mês. O cara está trabalhando para o Santos e não para ele. O Nando Xavier: bom dia, Alex e convidados. O Antônio Sérgio: bom dia. Na minha opinião, o Diniz não deu liga no Santos. Time sem graça de ver, desanima. O Diniz para mim é pipoca murcha. O John vai fazer cirurgia. Eu contratava o goleiro do CRB, baita goleiro. Não entendo por que o Diniz sobe o Derek. Este Robson Reis é grosso. Lacava, Ed Carlos joga fácil e tal. Vai jogar o Balieiro na zaga, você vai ficar mais bravo ainda com o Diniz, Antônio, mas você sabe que eu discordo de você frontalmente, né? O cara tem 3 meses de trabalho, o time do Santos tem N dificuldades, até foi dito aí, troca de jogadores, venda e tal, reforços para serem potencializados. Não é fácil não. Hoje você traz quem? O Rogério Ceni, com o histórico de bom relacionamento que ele teve aí no Cruzeiro e no Flamengo, sei lá, viu? Mas enfim. O Fernando Lemos: bom dia, Alex, e aos convidados, quem foi pior, Astorga ou Laércio? Cara, eu não sei, viu? Ali é pau a pau. O filme do Zé do Caixão, botar os dois juntos no mesmo time, hein? O Vanderlei Rodrigues: time alternativo, erro, deve sacar algum jogador que fisicamente essa indicação for conveniente. No mais, garantir esta classificação é fundamental, não se pode dar sopra pro azar. Não sei, o Vanderlei, a gente já vai falar sobre isso, mas vai jogar aí o Zanocelo, o Pirani. O Sanches não tem condição de jogar, esquece. O Sanches, colocar o Sanches para jogar, arrebentar com ele e não jogar contra o Corinthians. O Marinho é a mesma coisa. Mas vai jogar o Marcos Leonardo, vai jogar o Pirani, eu acho. Deve jogar o João Paulo. Não sei, vamos ver, vamos falar do misto quente daqui a pouco. O Roger Sanassi mandou bom dia para todos aqui. O João Gabriel Santos tem que parar de jogar igual... Flozinha? O que é isso? Porque tem um time bom e sim, jogar com 2 homens de pegada no meio de campo. Um tá indo embora, que é o Alisson. O outro de pegada, não sei se a gente tem. Mas eu também discordo filosoficamente de você, amigo. Eu acho que eu prefiro 2 jogadores que saibam jogar bola do que 2 jogadores de pegada e que não saibam jogar bola. Mas respeito totalmente. O Roger também diz aqui: acredito que o Lacava vai se confirmar como jogador com capacidade equivalente a ser profissional do Santos. Ele também deve ser usado para aproveitar o mercado hispano. Focar nas crianças. Vamos ver se ele tem essa desenvoltura, né? Que mais aqui? O Davidson Garotti: grande chance para Zanocelo. O Sidney F mandou bom dia a todos aqui. Deixa eu voltar aqui que eu me perdi. O Germano Pereira: bom dia, amigos. Desejo melhoras ao Maltos e ao John. Sugiro ao Rueda a contratação do CR7, uma máquina de fazer gols, o robozão. Também. Isso eu também queria. Mas nós também. A gente precisava vender. Troca, né? Caio Jorge pelo Cristiano Ronaldo. A gente precisava vender metade da cidade aqui para poder contratar o Cristiano Ronaldo. Mas enfim, ele com 40 anos podia fazer uma benemerência, né? Vir jogar aqui paradão ali na área e coisa e tal. O Sidney F. E a Arena? Ouvi uma live do Giovanni Martinelli, que é lá do Diário do Peixe, ele mostrou pessimista a esse respeito. Alguma novidade?
Ainda não, Sidney, estamos aguardando. Eu espero que seja só uma sensação, o pessimismo aí. Que se esse cavalo passar selado, não sei não, viu? Quem mais? Cadê o Isaías Correia, que eu vi aqui a mensagem dele? Tá aqui. Daqui um ano vou cobrar essa gestão sobre a base. Para pegar uma bagunça de jogadores ruins vai demorar para melhorar. Daqui a um ano podemos cobrar. A Carmen Ruiz, sub-23 deve ser extinguido. Concordo completamente com o convidado, com o Vladimir. Alex, dinheiro jogado fora. O Eitimizobi mandou boa tarde a todos. A Carmen colocou aqui, Balieiro de zagueiro parar na lateral. João Paulo vai ter trabalho. Orlando Ferreira, meu Deus, sinceramente eu estou com medo do Santos perder essa classificação amanhã. Pô, tomar de 5-0 do Juazeirense, hein? Só faltava isso também, se perder a classificação, até eu vou ficar no modo pistola. O que mais aqui? O Milton Augusto de Oliveira, santista de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. E o Antônio Sérgio, eu trazia o treinador Barbieri. Precisa perguntar se ele quer sair do Red Bull, né, Antônio? Você acha que é assim? O cara tá lá com contrato, tá bem, tá suave na nave. A coisa no futebol não é assim, ó, eu quero. BKSS, Pepa, Odair Helman. Odair Helman o Santos tentou, precisa ver se o cara quer vir. Precisa ver se tem grana para pagar o BKSS, por exemplo. Outro gringo para adaptar, você vai arriscar, que nem aconteceu com o Ariel Holan? Assim, as coisas são muito fáceis quando a gente fala. A execução é que é difícil. Era que nem aquela história assim, olha, rescinde com o jogador. Beleza, até o Dr. Rafael Cobre explicou aqui. Você rescinde, aí você paga tudo que você deve para ele de salário à vista, você não paga a prazo. Tem coisa que a gente tem que parar para analisar. O futebol não é assim, né? Enfim, daqui a pouco tem mais mensagens. Vamos lá para o time provável, para pegar... Amanhã é 7h15 de novo, né? Aquele horário que eu não gosto. Mas vamos lá, João Paulo, porque o John ia jogar, né? Se ele não tivesse que fazer essa cirurgia. Pará. Aí é que vem o problema. Se der ruim, vão dizer que foi invenção do Diniz. Balieiro de zagueiro. Palha e Felipe Jonathan, porque o Moraes também não pode jogar essa competição. Ivonei, Zanocelo, Pirani. Aí a escalação aqui da Gazeta Esportiva faz uma linha de 4. Ivonei, Zanocelo, Ângelo e Pirani. Aí lá na frente, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Eu não sei não, viu? Jogar com 2 centroavantes e um que precisa de bola na área o tempo todo. Eu acho que essa escalação até tá ok, mas o Balieiro na zaga e o Bruno Marques com o Marcos Leonardo na frente, eu não sei não, se não era para botar outro cara de velocidade aí. O que você achou dessa escalação provável, hein, João? Essa escalação é aquela escalação típica de jogar pelo resultado, né? E o Santos vai jogar muito pelo resultado, porque a Juazeirense precisa de um milagre e se conseguir seria assim, não tem nem palavras para ter, porque 5-0 num time de Série D com um time de Série A é algo que inacreditável. Mas eu não gostei do Bruno Marques também, centroavante aí, que precisa de bola na área, que precisa ter jogador de velocidade para a bola chegar nele, né? A não ser que ele tire um jogador de meio campo e coloque o Ângelo, Marcos Leonardo e Bruno Marques. Mas Marcos Leonardo jogando com 4, uma linha de 4, Bruno Marques e o Marcos Leonardo também não gostei muito da formação. Porém, o Balieiro eu acho que para amanhã, para jogar contra a Juazeirense, né, dar conta do recado. Aliás, esse confronto, né, era o que eu esperava que o Santos pudesse fazer, abrir uma grande diferença de gols, 4-0, e ter essa semana mais tranquila. Porque dificilmente o Santos vai ter uma semana tranquila sem jogos decisivos, né? Não, contra a Juazeirense é um jogo decisivo, mas o Santos precisa perder de 5-0. Se fizer um, tem que perder de... Não tem mais gol fora. Mas, enfim, 4 gols de diferença ainda para avançar. Então, aquela goleada da semana passada foi muito bem-vinda para o planejamento do Fernando Diniz. Muito bem. Ô Vladimir, e aí, você gostou dessa escalação provável aí com 2 centroavantes para jogar fora de casa? Tem umas coisas meio antigas do futebol, né? Fala assim, pô, fora de casa você tá com vantagem, tem que meter velocidade para explorar o contra-ataque. Aí o Santos vai com 2 centroavantes e com o Balieiro na zaga. E aí, a sua cara já diz muita coisa, Vladimir. Fiquei preocupado com o seu olhar distante, profundo. Fala assim, é isso assustador, mesmo? Assustador essa equipe. Assustadora essa escalação.
Eu realmente, para mim, não faz muito sentido. Enfim, eu só espero mesmo que os jogadores que resolvam estejam sentados no banco, podem nem entrar, né? Mas eu não gosto nem um pouco. Aliás, eu não consigo entender o Diniz, ele não... Você tem o Raniel, era uma partida para você colocar o Raniel para jogar e ele põe o Bruno Marques, que é um jogador limitadíssimo, né? Ele fala tanto dos atacantes, do Lucas Venuto, ele fala tanto do Renier na frente, né? Enfim, não quer o Raniel, põe o Marcos Leonardo de centroavante, põe o Lucas Venuto, põe o Ranier lá na frente. O meio de campo tá mais ou menos, né? Balieiro na zaga, você tem o Robson que você poderia testar, dar rodagem para ele. Então, são essas coisas que eu reputo, que eu faço críticas ao Diniz. A capacidade que ele tem de inventar, né? Aquilo que ele passa a semana, o mês inteiro negando em relação aos jogadores, depois ele vai e faz totalmente ao contrário do que ele prega, né? Eu realmente não gosto dessa escalação, eu acho uma equipe limitadíssima, né? Graças a Deus o Santos vai pegar pela frente a Juazeirense, que como 4 gols, mesmo nessa equipe não vai ser uma tarefa fácil, mas vai que essa equipe consiga fazer 1, 2 gols, vão ser 45, vão ser num primeiro tempo, vão ser um segundo tempo de muito sufoco, né? Eu até concordo com uma alteração tática no sentido de jogar com 2 centroavantes. Mas o Bruno Marques, ele é um jogador claramente para o jogo aéreo, né? E o Santos vai priorizar o contra-ataque. Você precisa de velocidade, né? Até tem alguém perguntando aqui, o Raniel não tem condição? Então, isso que o Vladimir falou, ele tem razão. Por que não começa com o Raniel? Porque o Raniel, na pior das hipóteses, ele tem mais mobilidade. Claro que a gente ainda não sabe qual é a real condição dele, se ele está 100% recuperado, quanto tempo do jogo ele aguenta. Mas assim, Raniel e Marcos Leonardo, você tem movimentação. Um sai, o outro preenche a posição. O Bruno Marques vindo marcar no meio, voltar para pegar a bola, ele tem dificuldade. Tinha que ser uma outra característica. Imagina se os caras ganharam aqui de 1-0 na Vila. Aí eles lá na casa deles iam meter retranca. Aí sim, você começa com um centroavantão, você botar a bola na área para ele finalizar. Num jogo em que você precisa se você vai ter espaço, precisa de velocidade, não faz sentido. Tem alguém que escreveu aqui, olha, não acredito que seja essa escalação. O Louco Games aqui, baita cornetas. Nós não somos corneta, o Louco Games. Aqui é que a gente tem que analisar as coisas pelos dois lados. Por exemplo, tem um monte de gente aqui que detona o Diniz. O Vladimir acabou de fazer uma crítica ao trabalho do Diniz. Eu defendo o trabalho do Diniz. É assim que a democracia funciona, com opiniões diversas, mas com respeito e com críticas e elogios, né? Não é questão de corneta. Eu acho que isso é limitar muito, né? Tem algumas coisas que eu vejo assim na discussão do futebol que elas são limitantes culturalmente, intelectualmente, falando passa pano, corneta, não sei o que. Não é isso. A gente não pode dizer amém a tudo que técnico e jogador fazem, né? E também não podemos só descer a lenha o tempo inteiro. Você tem que entender, às vezes, o técnico, a diretoria, porque senão a sua credibilidade vai pro brejo. Aliás, graças a Deus, a minha credibilidade é um negócio que eu acho que ela tá intacta. Acho, né? Porque eu tô nessa brincadeira já desde 1993. Então, assim, essa pecha, esse rótulo de corneta, passador de pano, isso eu não aceito. Porque quem conhece meu trabalho já há um tempo sabe que eu não faço assim. Então é só dar uma assistida nos vídeos do Canal 10 e aqui no nosso Esporte em Destaque com frequência, que vocês vão perceber que a nossa linha editorial não é essa, né? Enfim, mas vamos analisar com bom senso, vamos raciocinar. O que resta ao Juazeirense? Vim para cima do Santos. Por que o Bruno Marques em campo? E olha, eu me vejo no direito de falar, porque quando o Santos estava suspendendo 60 bolas por jogo dentro da área, eu falei aqui, pegue vídeos anteriores, aqui e no Canal 10. Tem que botar o Bruno Marques no banco, porque não faz sentido cruzar para o Marcos Guilherme, que tem 1,50 m de altura, o Marcos 60 m. Tem que pôr o cara no banco, você tem que ter uma opção de jogo aéreo.
Então você vai ver que eu elogiei, você vai ver que lá no começo eu defendi a contratação do Diniz. Então eu me acho no direito de criticar a escalação dele sem ser rotulado como corneteiro. Aliás, quem fala isso realmente não me conhece, não conhece o meu trabalho já há muito tempo, né? Então vamos parar com esse negócio, vamos tentar construir um discurso, uma narrativa, um debate com um nível mais elevado, né? Uma coisa um pouco mais profunda. Então é isso. Essa escalação especificamente causa estranheza. Por exemplo, se ele fosse de Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga, que ficou um tempo fora do time, mas que voltou a ser titular, ninguém ia reclamar. Se ele, como foi dito aqui, pusesse o Derek na zaga ou o Robson Reis, ninguém ia falar nada. O Boza não pode, porque ele não está inscrito. Então, se ele fizesse aquela escalação normal, ninguém ia estar enchendo a paciência do Diniz. É que realmente causa estranheza. A não ser que o Balieiro, no treino, esteja indo bem de zagueiro. Quem é que garante? Ah, mas ele é baixo. Ok, mas nós já tivemos zagueiro baixo. Quantos e quantos zagueiros baixos a gente não viu no futebol? Pode ser que funcione como zagueiro, a gente não sabe. No treino ele pode mostrar isso. Vamos ver no jogo? Vamos ver no jogo. Se der errado, ele vai tomar bordoada, né? Mas o Diniz pelo menos mostrou que, apesar de alguma teimosia dele, com o tempo ele foi trocando. Ele tirou o Alisson, ele pôs o Camacho, ele tirou o Pará, demorou, mas tirou, colocou o Madison, enfim. É isso, a análise de futebol é assim. As pessoas não podem, tem que parar com esse radicalismo 880. Ah, ou você é a favor ou você é contra. Não, a análise de futebol é assim, você pondera, você fala o que, o que pode dar certo, o que pode dar errado. E é óbvio que a gente está torcendo para que dê certo. É óbvio que a gente está torcendo para que vão 3 bolas no Bruno Marques e ele ponha todas para dentro. Que o Vinícius Balieiro saia como melhor em campo, cortando todas da zaga. Só que a gente não pode limitar a discussão a isso, entendeu? Desculpa o desabafo, Vladimir. Alex, de vez em quando eu me pego com essas coisas. Alex, nós aqui vamos ter bom senso. Quando você vê o presidente dizendo que ele gastou 115 milhões de reais em 6 meses para pagar as dívidas do clube, de curtíssimo prazo, né, dívidas que existiam, né? E você compara com Fortaleza, que tem um orçamento anual para disputar o Campeonato Brasileiro de 94 milhões e ocupa o terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro, você diz que a culpa não é dos jogadores. Absolutamente não é. Se você observar o lance a maior defesa que eu vi o João Paulo fazer naquele lance contra o Chapecoense, uma bola que até você vê o jogador ao lado do jogador da Chapecoense que chutou o gol, colocando a mão na cabeça, você vê o Jean Mota marcando o cara, dando para trás. E o Jean Mota não é volante, né? E aí o torcedor diz o seguinte, acharam a posição do Jean Mota, o Jean Mota é volante. Não é, ele não é volante, ele não vai substituir o Alisson, ele é um jogador limitado, mas é culpa dele? Não, é culpa de toda uma gestão que destruiu o clube. Agora, o fato desses jogadores serem limitados não vai mudar a minha opinião a respeito se eles se encaixam ou não se encaixam naquilo que eu penso ser ideal para o Santos Futebol Clube. Então eu sou contra sim a escalação do centroavante, eu acho ele limitadíssimo, eu acho que apostar, aí pensando na filosofia do Fernando Diniz, que a solução do Santos passa pelos gols de cabeça do Bruno Marques, contraria totalmente o pensamento, a forma de jogar das equipes do Fernando Diniz, que gosta muito muita triangulação, muita infiltração, né, muita penetração na área, enfim. E a invenção do Balieiro como zagueiro, tendo o Derek, tendo o Robson, não faz sentido para mim. É culpa do Diniz? Não, também é um material que ele tem para hoje. Mas eu também acho que ele não precisa inventar tanto, né? Se ganhar, ótimo, que seja com o gol do Bruno Marques, com o gol do Balieiro, como você bem colocou, claro, né? O que a gente não pode, o que eu não sou é ufanista, né? De ver o jogador fazer uma boa partida e achar, a partir daquele momento, que ele é a solução de todos os problemas da equipe. Não é. Agora, ô João, e tem outro detalhe, a gente tá caminhando pro final do programa. O Ângelo vai jogar, aparentemente. Não era o que todo mundo queria? Né, que o Ângelo tivesse chance, olha lá, vai ter chance de novo, você vai começar jogando, os caras vão vir pra cima, ele vai ter espaço, é time da... Qual série que é? C ou D? Não sei, nem lembro. D. Então, é pra ele ir pra cima, fazer fumaça, né, fazer o que... A oportunidade aparece. Aí se ele mete 3 gols, e eu não cobro o Ângelo, hein, porque ele é menino, ele tem 16 anos, mas se ele for super bem,
ele já vira uma opção mais plausível para o jogo contra o Corinthians. Então, a não ser que o Diniz tenha extrema confiança que esse time pode render, a ponto dele fazer testes com 2 centroavantes, um sem mobilidade e com um volante improvisado de zagueiro, né? Tem isso. E o Ângelo vai ter a chance dele, né, o João? Sim, é importante rodar, né, o Ângelo ter essa oportunidade, porque ele é um jogador veloz, como você falou. A Juazeirense saindo para o jogo, o Ângelo vai ter espaços e aí o Santos pode marcar o gol e já resolver a parada, né? Não fazer 2 gols já no primeiro tempo e ter uma classificação ainda mais liquidada, Alex. Muito bem, senhores, a gente está caminhando para o final, mas tem uma aqui que o Vladimir Matos vai gostar de ouvir. Antes de mais nada, o Felipe Rey me mandou aqui, o Eriksen, o jogador da Dinamarca, né, retornou hoje ao CT da Internacional. Em comunicado do clube, exames apontam excelente condição física e mental. Ainda não há previsão para retorno aos gramados, mas é excelente ver a recuperação. Vamos ver ainda se ele pode voltar a jogar futebol, porque questão cardíaca é um negócio bem sério, né? Mas tomara que, se ele puder voltar, que ele volte em segurança. E a notícia para a gente fechar, até da Gazeta Esportiva do Lucas Mussetti. O Santos está negociando junto ao governo federal a compra do terreno do CT Rei Pelé por 90 milhões de reais. Os caras vão falar assim, porra, mas 90 milhões? Onde é que vai arrumar esse dinheiro? Como é que vai fazer? Não sei o quê. O Vladimir Matos é um cara que conhece essa coisa de gestão, de clube, coisa e tal. Já esteve no Conselho do Santos. É óbvio que não é 90 milhões à vista. É óbvio que dá para parcelar esse pagamento durante um período. E eu acho bom que o Santos queira comprar o terreno do CT Rei Pelé. Melhor do que ficar fazendo politicagem com o governo. E eu não estou falando deste governo especificamente, estou falando de qualquer governo, né? Ficar fazendo média com político para pegar benefício e estendendo a longo prazo. Olha, a gente fica aqui com comodato e coisa e tal. Não. Se o clube puder comprar o terreno do CT, ótimo. Como negocia lá ter o CT da base em Cubatão, como negocia a parceria com a W Torre para reformular a Vila Belmiro, reformar, modernizar, enfim, use o termo que quiser. Eu acho que é assim que funciona. Está tendo aí o negócio da Portuguesa Santista, que vão lá ter leilão da parte do terreno dela, do Portuários. Antes que o Santos corra o risco de perder uma estrutura que já está pronta, que não é a ideal, mas que atende à necessidade do Santos e pode até ser reformulada, um novo prédio, enfim, tudo mais. Mas você pode até não gostar do terreno do CT Rei Pelé, mas a iniciativa de ir lá e tentar comprar e ficar com aquilo como um patrimônio do clube em definitivo, eu concordo. Não sei o que você pensa, Vladimir. Não, óbvio, não tenha dúvida, estou totalmente de acordo. Aqui, no nosso nível da cidade de Santos, a gente vê a dificuldade que passam agora a Portuguesa Santista e o Portuários, né? Estão em vias de perder quase 100 mil metros de área para a União, simplesmente porque não tem condições de comprar, né? O torcedor que eventualmente critique a aquisição do patrimônio tem que ter 2 coisas em mente. A primeira, que o Santos engorda seu patrimônio, que é importantíssimo. Segundo, o governo sim dá condições altamente vantajosas de compra, né? Melhor que qualquer tipo de financiamento, mesmo habitacional, né? E a título de comparação, Alex, São Paulo e Palmeiras dividem lá um terreno em São Paulo, né? Na Barra Funda, né? Na Barra Funda. Esses terrenos não pertencem aos clubes, pertencem ao estado de São Paulo, ou à cidade de São Paulo, né? São concessões, né? Então, daqui a alguns anos, pode acontecer com eles a mesma coisa que aconteceu com o Santos, o interesse público sobrepondo o interesse privado, né? Então, o Santos faz bem sim, resolve de vez essa situação, né? Foca na sua atividade fim, que é o futebol profissional, né? Deixa um pouco de lado essa questão, esses compromissos que ele tem que assumir da contrapartida social, que ele pode muito bem desenvolver na entrada da cidade, né? E mantém o CT dentro da cidade, o CT da equipe profissional dentro da cidade de Santos. Eu acho que isso é importantíssimo para o futuro e para o trabalho do Santos Futebol Clube. Muito bem, e é o seguinte, ainda tem um outro detalhe. Time de futebol não tem que ter benefício de político, de nenhum, né? A única coisa que precisa ser analisada, por exemplo, é assim: a reforma da Vila Belmiro é boa para a cidade de Santos? Óbvio que é.
vai revitalizar o bairro da Vila Belmiro? Com certeza, como aconteceu no bairro da Aparecida com o shopping. Né? Então é assim, tem obras em alguns lugares que trazem um ganho para a cidade. Então não há menor sentido de alguém ficar contra a obra de modernização da Vila Belmiro. Isso é fato. Agora, não tem que ter vantagem, não. Não tem que ter vantagem. Não tem que ter governador de estado que dê terrenão para construir estádio, que tem clube que teve. Não tem que ter benesse de governo federal em tempo de Copa do Mundo para construir arena. Não tem que ter nada disso. O clube tem que pagar imposto, como eu pago, como o Vladimir, o João, que ainda é novinho, mas deve já pagar algum. Todo mundo paga, né? E o dinheiro que o Santos vai pagar vai ser retornado ao povo, que é o que a gente espera. 90 milhões de reais dá para investir em saúde, educação, num monte de coisa. Então é isso que a gente espera. Clube de futebol não tem que ter benefício de político, não. Tem que ser tratado da forma como deve ser, né? Dentro da legalidade. Meus caros, 12h32, vamos fechar esta edição do Esporte em Destaque. João, seu destaque final aí, olímpico João Pedro Bezerra, dê aí o seu palpite para Santos e Juazeirense, 3 gols do Bruno Marques e 2 do Balieiro, é isso que eu ouvi daqui ou não? Um abraço. Não, meu palpite vai ser 2-1 para o Santos, eu acho que o Santos consegue a vitória, mas vai ter dificuldades até por conta do gramado, né, e a situação da Juazeirense também, que vai procurar o jogo. Então, se a Juazeirense tentar a vitória, para conseguir a vitória, mesmo não se classificando, vai ser uma grande conquista para a equipe. Então, por essas questões, eu acho que o jogo vai ser difícil, o Santos consegue a vitória, 2-1. E meu destaque final vai para os Jogos Olímpicos, né? O Brasil, pelas matemáticas que eu fiz aqui, o Brasil tem possibilidades até de sonhar com top 10, isso seria incrível, mas para isso o Brasil tem que conquistar as medalhas de ouro no futebol masculino, no vôlei, mas de qualquer forma essa participação do Brasil nos Jogos Olímpicos já é histórica, principalmente das mulheres, principalmente desses atletas que se superaram, porque ainda o país não tem muito investimento quando se fala de esporte olímpico, Alex. É isso, a gente está muito longe ainda do investimento de um país desse tamanho, com mais de 200 milhões de habitantes, era para ter o triplo de medalha que tem a Olimpíada. Vladimir, obrigado pela presença também, um abraço e quer deixar um palpite aí pro Santos? Eu não gosto muito desse negócio de palpite, porque sempre dá errado, né? Tem que começar a fazer o contrário, eu falo um negócio dá outro. Então, falar que o Santos vai perder, ele ganha. Mas fica à vontade aí, o destaque final, obrigado pela presença mais uma vez. Foi bem como o João falou, né? O Santos, sem aquela retranca, cria mais, costuma ter mais oportunidades. Eu tenho aí o pé atrás com relação a essa escalação, mas eu acho que amanhã dá Santos, 1-0, né, gol do Bruno Marques, ponto. Né? E mais uma vez eu queria parabenizar, fazer uma menção honrosa ao falecido Milton Teixeira, que quando assumiu lá a universidade, né, a antiga Faculdade de Santa Cecília, né, apostou na natação, né, e todo o investimento feito, né, e que as outras universidades aqui da região, né, se mirem nesse exemplo, né, do que fez a Universidade de Santa Cecília e abram as portas para que atletas aqui da região possam desenvolver todo o seu potencial e quem sabe lá na frente, né, de forma organizada, né, trazer mais medalhas para o Brasil. É isso aí, tomara, né? Tomara. Deixa eu só agradecer também ao Vladimir, agradecer ao João pela participação, mandar um abraço aqui para o Fábio Freitas, que está nos acompanhando em Santo André, o Wagner Nascimento, concordo com o seu ponto de vista. Alex, parabéns pelo programa imparcial. É isso aí, vamos nessa. Tomara que o Bruno Marques faça o gol, né? Vamos ver se ele vai jogar primeiro, vamos ver se vai confirmar a escalação. Tá certo, meus caros? É isso. 12h35, fechamos esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo a você que nos acompanhou pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Boc News, ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Nós voltamos na sexta-feira, às 11h30 da manhã, com mais um programa inédito aqui na Boc News TV, falando, né, sobre o resultado de Santos e Juazeirense, já projetando o clássico entre Santos e Corinthians. Mas já pensaram? Se dá ruim lá, não vai dar, né? Não vai dar ruim lá com a Juazeirense. Porque domingo tem Santos e Corinthians, vai pegar fogo aqui na Vila Belmiro, tá certo, meus caros? Então é isso, sexta-feira estamos de volta. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.
Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio